É uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume um termo a que se refere. E ele também pode exercer qualquer função sintática. Geralmente nós estamos estudando aí mais a questão do aposto para esclarecer, resumir a função de um sujeito. Mas nessa videoaula nós vamos verificar também outras formas nas quais o aposto pode aparecer. Ele pode também até mesmo nem ter a vírgula, somente unificar. Mas vamos entendendo aí por partes. Então, notem aqui o primeiro exemplo. Fernanda Montenegro fará um novo filme. Qual foi o termo que eu não li? Eu não li o termo grande atriz brasileira. Então percebam que o que está grifado aqui na cor verde é justamente a expressão que está explicando, que está esclarecendo ou que está resumindo um termo a que se refere. Está se resumindo, está se explicando, está se esclarecendo sobre quem? Sobre Fernanda Montenegro. Então aqui vejam, eu tenho um aposto e foi utilizado vírgula por quê? Justamente para esclarecer quem é. Lembre que mencionei com vocês que quando eu tenho a estrutura sujeito, verbo e complemento, eu não coloco entre vírgulas. O que fica de fora ali é colocado a vírgula. Então o aposto é um destes casos. Eu poderia fazer assim. Fernanda Montenegro fará um novo filme. Quem fará um novo filme? Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é o sujeito. Qual ação que ela irá fazer? Ela fará. Então aqui é o verbo. Quem faz, faz alguma coisa. Fernanda Montenegro fará. Fará o quê? Um novo filme. Então é o complemento. Se fosse somente Fernanda Montenegro fará um novo filme, sem vírgula. Mas dentro da vírgula, o que eu estou fazendo? Esclarecendo, eu estou explicando aqui dentro. Então, o aposto, ele tem essa função, que é expressar, explicar um termo a que se refere e pode ter qualquer outra função sintática. Mais detalhes, ele vem separado por meio de vírgulas, travessão e dois pontos. Então, percebam aqui, façam essas anotações aí que são importantes para que vocês aos poucos possam identificar os apostos. Ele vem separado por meio de vírgulas, conforme o caso que nós vimos anteriormente, mas ele também pode vir separado por um travessão. Cuidado com essa pontuação aí que é o travessão. Ela também é utilizada ali para separar um diálogo, mas aqui eu já não estou falando de diálogo. Vem separado por meio de vírgulas, travessão e dois pontos. Vamos ver os exemplos aqui. Amanhã é dia de folga. Qual que foi o termo que eu não li? Domingo, justamente, está esclarecendo aqui quando que é o dia de folga, por isso colocado entre vírgulas. Se fosse somente amanhã é dia de folga, não teria a vírgula. Verifiquem este outro exemplo. Por uma palavra, muita coisa se faz. Qual palavra? Liberdade. Aqui eu já não tenho mais a utilização da vírgula, eu tenho a utilização do quê? Do travessão. Então prestem atenção quando vocês leem algum livro. Geralmente aparece esse esclarecimento ali utilizado por meio de travessão. Só tomem cuidado para não confundir com diálogo, porque o diálogo geralmente vem marcado ali pelos dois pontos. Então, se eu tenho dois travessões, percebam que está servindo justamente para destacar qual que é a palavra. Por uma palavra, muita coisa se faz. Qual palavra? Liberdade. E o travessão aqui utilizado justamente para destacar essa expressão. Então aqui eu tenho um outro aposto. E ele também pode vir por meio de dois pontos. Gosto muito de frutas. Quais frutas? Melancia, uva e maçã. Então aqui também há um aposto. Então todas essas informações aqui mencionadas são apostos, são termos acessórios da oração. Por que é chamado de termo acessório? Porque se eu não tivesse essas palavras aí, em nada afetaria. Essas palavras aí, elas estão utilizadas por meio da vírgula, por meio dos dois pontos ou por meio de um travessão, justamente para esclarecer mais. Vamos verificar uma a uma? Amanhã é dia de folga. Notem que eu entendo qual que é a informação, mas eu quero trazer mais referência. Domingo.
Por uma palavra, muita coisa se faz. Mas qual palavra? Liberdade. Gosto muito de frutas. Você vai entender. Mas qual frutas? E para marcar aqui pontualmente, a marca textual, os 2 pontos, melancia, vírgula, uva e maçã. Então, notem bem aí a importância do aposto justamente para acrescentar mais detalhes, não somente ao sujeito, mas pode exercer qualquer outra função sintática. E é isso que nós vamos verificar aí alguns exemplos e vamos retomar aí alguns detalhes que nós já vimos anteriormente. Porque chega um determinado momento que todas as informações que nós já vimos anteriormente, elas se juntam e uma acaba fazendo parte da outra. Então eu vou apagar essa parte, pausem, façam aí as anotações necessárias. Então vamos verificar aí um outro caso de aposto, nesta determinada frase. Conheci a Amazônia. Conheci a Amazônia. E aqui eu posso colocar uma vírgula e acrescentar maior reserva florestal, maior reserva florestal do mundo. Mas, professor, o aposto não é só quando vem entre 2 vírgulas? Não, ele não serve para esclarecer, para especificar, para destacar. Ele pode aparecer entre uma vírgula só. Então, notem, eu poderia falar, conheci a Amazônia, você entende? Mas dentro da vírgula aqui, eu quero falar que ela é o quê? Maior reserva florestal do mundo. Então, diante de objeto direto, eu posso aqui colocar o aposto. Vamos lembrar? Conheci é o verbo, que vem do verbo conhecer. Se eu chego para vocês e falo, eu conheci, automaticamente vocês irão me perguntar, conheceu o quê? A Amazônia. Então, a Amazônia é o objeto direto, lembra que não vem seguido de preposição? Então, conheci é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e ele é direto porque ele não tem preposição. Consequentemente, o seu complemento chama-se objeto direto. Então, diante de objeto direto aqui, como o aposto, ele pode exercer também qualquer outra função sintática, eu posso colocar aqui a vírgula e criar um aposto para ele, porque eu estou justamente especificando, eu estou esclarecendo, estou dando mais detalhes sobre a Amazônia. Agora vamos verificar aí um outro. Eu gosto desta sobremesa. Eu gosto desta sobremesa. Pavê de chocolate. Então, notem que eu poderia somente falar, eu gosto desta sobremesa. Mas aqui eu utilizei os 2 pontos, que é justamente para mencionar qual que é essa sobremesa que eu gosto. E aqui, qual outra função sintática que é aqui? Um objeto indireto. Por que um objeto indireto? Vamos lá? Qual que é a ação aqui? Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, gosto é o verbo. Ele é transitivo porque tem um complemento. Porque se eu perguntar para vocês, eu gosto, você vai perguntar, você gosta de quê? Gosto desta sobremesa, ou gosto de sobremesa. O desta aqui juntou, de mais esta. Juntou-se, ficou desta. É um verbo transitivo indireto, porque tem uma preposição. Consequentemente, aqui é o objeto indireto. Mas notem que o aposto aqui, ele veio justamente marcado pela pontuação, que é os 2 pontos, para que pudesse informar qual que é essa sobremesa que eu tanto gosto. E ela também pode vir ali diante de adjunto adverbial. Por exemplo, amanhã haverá reunião. Por que eu deixei aqui esse espaço, todo esse espaço em branco? Amanhã haverá reunião, mas amanhã quando? Eu posso colocar, por exemplo, amanhã, terça-feira.
haverá reunião. Então, notem que terça-feira especifica o quê? Uma ideia de tempo. O que especifica ideia de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, advérbio. Duas ou mais palavras, chamado de adjunto adverbial de tempo. Então, diante de adjunto adverbial, há também o aposto. E notem que tudo isso que eu estou grifando aqui são informações adicionais ao que veio anteriormente, ou seja, aos termos que estão se referindo. Então, por isso que ele pode exercer qualquer outra função sintática, de objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Mas vamos verificar aqui mais alguns. Mesma coisa, pausem as informações e pausem os detalhes aí, façam as anotações. Posso também utilizar como outro aposto. Por exemplo, Luiz. Quem que é o Luiz? Vamos colocar aqui que o Luiz é filho da professora. Luiz, filho da professora. Ok? Luiz, filho da professora. Senhora, muito respeitada. Foi aprovado. Verifiquem aqui que eu não utilizei somente uma vírgula. Eu coloquei um outro aposto aqui dentro. Porque eu coloquei o quê? Quem que é o Luiz? Qual que é o termo que está se referindo? Que ele é filho da professora. Coloquei também um atributo para a professora aqui. Senhora muito respeitada. Foi aprovado. Então, aqui há quantos apostos? 2 apostos. A cada informação nova, eu vou ali separando entre vírgulas para destacar os termos que eu estou comentando. Agora vamos verificar aqui um outro caso que vai aí diante do complemento nominal. Por exemplo, todo cidadão deve ser útil à pátria. Todo cidadão deve ser útil à pátria. Mas eu quero colocar aqui, todo cidadão deve ser útil à pátria. Você entende? Entende a informação. Mas quero esclarecer aqui com detalhe, que a pátria é a mãe de todos. Então, eu posso colocar, todo cidadão deve ser útil, mas quem é útil a algo, a pátria. Aqui, então, eu tenho a ideia de um complemento nominal, eu posso colocar aqui uma vírgula e trazer também uma especificação. Agora, um outro detalhe. Os meninos foram vistos pelo Dr. Cássio. Notem aqui. Os meninos foram vistos pelo Dr. Cássio. Eu entendo perfeitamente essa ação que aconteceu. Eu poderia até mesmo falar, Dr. Cássio viu os meninos. Daí teria uma voz ativa em que o sujeito pratica a ação. Mas se eu inverto para passiva, então os meninos foram vistos pelo Dr. Cássio. Os meninos sofreram a ação de serem vistos pelo Dr. Cássio. Mas eu posso colocar aqui 2 pontos e falar que o Dr. Cássio, por exemplo, é o dentista. Notem que eu trouxe uma informação a mais. Os meninos foram vistos pelo Dr. Cássio. Agora, vamos verificar um outro. Este é Felipe. Este é Felipe. Eu posso colocar até mesmo aqui, meu irmão. Este é Felipe, meu irmão, que é como ele é caracterizado. Então, aqui é um predicativo. Então, notem que são aí informações importantes que, diante dessas construções sintáticas, eu sempre posso trazer uma informação a mais. E há um aposto também que não é marcado por sinal de pontuação. É o aposto que individualiza um nome comum e vem sempre representado por um nome próprio. Por exemplo, o escritor
Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro, uma obra escrita por Machado de Assis. Então, percebam aí que ele vem representado por um nome próprio. Se veio aqui representado por um nome próprio, mesmo que não tenha vírgula, também é um aposto. Então, pessoal, o aposto ele sempre vai esclarecer, ele sempre vai resumir algo mencionado ao sujeito, algo mencionado ao objeto indireto, sempre ali trazendo informações a mais para situar o leitor e para que as informações fiquem mais completas. Então, anotem essas informações, verifiquem o material de vocês. Nos vemos então em uma próxima videoaula e cuidem-se.